escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu. Meus irmãos, vamos ficar em pé? Vamos orar pelo pastor Everaldo e em seguida ele vai assumir o púlpito aqui e trazer a palavra do nosso Deus. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus querido, suplicamos uma bênção pela vida do pastor Everaldo. Senhor Deus, teu servo vai ministrar a tua palavra, palavra que é santa, palavra que é infalível. Senhor Deus, tua palavra que falou aos nossos corações. Palavra essa, Senhor, que nos trouxe a vida em Jesus Cristo, e por isso estamos aqui hoje. Senhor Deus, usa o teu servo, derrama a tua graça, o teu favor, para tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, o Senhor possa usá-lo para transmitir a tua palavra, o ensino dessa noite, a cada coração do teu povo que se encontra nesta noite, nesta congregação. Abençoa o teu filho, usa nas tuas poderosas mãos, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que nos foi dada, primeiramente, da parte de Deus, nosso Senhor, e da parte do pastor Eugênio, instrumento de Deus, para que hoje tivéssemos essa alegria, essa felicidade de conhecer os irmãos, de conhecer essa comunidade, por certo, uma comunidade da fé, e tantas outras por todo o Brasil e por todo o mundo. Da fé que nos foi dada da parte de Deus, preciosíssima fé que devemos cultivar até a segunda vinda de Cristo. Muito obrigado, pastor Eugênio. Uma alegria muito grande estar aqui. Trago também o meu abraço da congregação presbiteriana. Os irmãos tomaram conhecimento, pedimos que orassem pelos irmãos, especialmente durante essa semana de programação de celebração, Então, saibam que os irmãos estão orando por vocês. Estamos orando. Louvamos a Deus porque é uma bênção mesmo poder celebrar mais um ano de vida, especialmente numa comunidade em que Cristo é o cabeça. Então, louvemos ao Senhor por isso. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Quero ler. Peço que os irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência, acompanhem a leitura, que vai até o versículo 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Amém? Amém. Está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer pela graça do Senhor em nossas vidas, pela tua santa palavra que nos alimenta dia a dia, pela certeza de que é por ela que nós vivemos, ó Deus. Por meio do teu Espírito é que nós a compreendemos. Por meio, ó Deus, do teu Filho é que nós podemos vivê-la. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Como por esse motivo já houve oração nessa igreja, agora, Senhor Deus, mais uma vez, atenda o nosso clamor. Nosso clamor é que o Senhor nos fale ao coração, que a tua palavra viva que é, penetre no mais profundo do nosso ser, ó Deus, e nos conforme um pouco mais a imagem do teu Filho Jesus. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu ouvi um testemunho de um irmão, alguns anos atrás, que teve uma conversão que contagiou a muitos. O testemunho dele contagiou. Ele disse que, ao ouvir a pregação do Evangelho, isso foi a primeira vez na sua vida, ele disse que foi tomado de uma alegria tão grande, de uma experiência tão maravilhosa, que ao chegar em casa após o culto e ter a certeza de que havia recebido a palavra de Deus, ele sentiu-se leve,
como se não estivesse mais nesse mundo. Ele diz: achei estranho, mas foi uma experiência maravilhosa, como se não mais estivesse nesse mundo. E ele se perguntava: o que aconteceu comigo? Eu quero entender o que aconteceu comigo. O que aconteceu, eu sei que foi a melhor experiência da minha vida, mas ele queria compreender melhor. E essa experiência nós só compreendemos melhor e bem à medida que a gente caminha com o Senhor, à medida que a gente anda com Ele. De fato, irmãos, aquela pode ter sido uma experiência que eu peço a Deus e oro para que todos aqui tenham tido essa experiência. Se não da mesma maneira, mas de modo semelhante. Porque Deus dá a um de uma forma, a outro de outra. Mas eu creio que a experiência foi de morte. Eu quero falar aos irmãos, com base nessa passagem, sobre a nossa, vamos dizer, união com Cristo em 3 sentidos, que são muito claros na palavra de Deus. E o primeiro é o de morte. Quem ainda não morreu para esse mundo, ainda não chegou ao conhecimento de Cristo. Todo cristão tem experiência de morte. Todo verdadeiro cristão experimenta a morte. Morte que vai também se mortificando, porque ela dá lugar a inúmeras experiências em que nós temos que mortificar os feitos do nosso corpo, no que diz respeito ao pecado, a nossa natureza pecaminosa. É um renascer, é um reviver a experiência que temos com o nosso amado Senhor Jesus. Queridos, o apóstolo nos diz que se nós temos Jesus, se nós recebemos a Jesus, nós com Ele já morremos. Nós já passamos pela morte. Evidentemente que essa é uma morte no que diz respeito a abandonar o pecado, ao qual deliberadamente seguíamos ou praticávamos, porque ainda somos pecadores. Mas nós precisamos entender que, tendo Cristo morrido por nós, e Paulo disse isso muito claro: se Cristo morreu por mim, logo eu também morri. Que direito eu tenho de proclamar uma vida fora de Cristo, uma vez que Ele deu a vida por mim? Ele me amotou a morte, então eu não vivo mais. Paulo diz: eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, ele diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A Bíblia diz reiteradamente, em diversas situações, que nós vivemos em Cristo, que nós amamos em Cristo, que nós perdoamos em Cristo, que nós estamos assentados, essa passagem diz, nos lugares celestiais em Cristo. Sem Cristo nada, e com Cristo todas as coisas. Todas as coisas boas, excelentes que Deus preparou para nós. Queridos, a morte é o começo. Sem a morte não vamos experimentar a verdadeira vida que nós podemos desfrutar, e já desfrutamos pela morte de Cristo no nosso lugar. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos os que estão em Cristo morreram. Ora, então como é que nós podemos viver sem buscarmos ao Senhor na nossa vida? Como podemos viver sem considerar a sua palavra no nosso caminhar? A direção nos vem dele. A palavra dele é viva. Ele nos prometeu muitas coisas, e na sua fidelidade ele tem cumprido, e nós devemos glorificar o nome do Senhor por isso. Nós somos, queridos,
em Cristo um. Já não há mais diferença. A igreja por toda a face da terra, que é a verdadeira igreja de Cristo, é uma, na unidade da fé, do Espírito Santo de Deus. Nomes, denominações, nós sabemos que são critérios humanos. Pela nossa própria fragilidade e pecaminosidade. Muitas vezes se faz necessário. Mas o Espírito que opera aqui é o Espírito que opera em todo lugar, onde o nome do Senhor Jesus é glorificado. Onde a experiência da morte com Cristo é real. Porque a morte com Cristo nos torna desinteressados pelas coisas desse mundo. Nós já não estamos mais plantados nesse mundo para aqui produzir, para aqui trabalhar, mas nós só trabalhamos nele em função da glória que vem, em função da vida que Jesus tem para nós. E aliás, Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo. Morrer para o mundo, eu entendo que é o que falta para muitos que se declaram crentes. Tem muita coisa, irmãos, nesse mundo que podemos e devemos participar legitimamente, porque elas não ofendem os princípios da palavra do nosso Deus. Mas tudo que ofende os princípios da palavra do Senhor, devemos nos esforçar ao máximo para nos desvencilhar delas, porque elas nos prejudicam, elas enfraquecem a nossa fé, elas tiram de nós a maravilhosa experiência da comunhão com o Senhor. Porque quando nós nos voltamos para algo que o Senhor Deus despreza, a nossa comunhão com Ele enfraquece. A nossa convicção de vida eterna que nós podemos, pela palavra de Deus, pela proclamação da palavra de Deus, ter plena certeza. Porque aquele que anda com Cristo, aquele que experimenta da vida que há em Cristo, este pode ter sim plena certeza da vida eterna. Que é uma declaração bíblica. Se estamos em Cristo, nós estamos na vida. E é na vida eterna. Porque é a vida que interessa a cada um de nós. Nós podemos, queridos irmãos e irmãs, fazer um teste. Que coisas que contrariam a palavra de Deus têm tido lugar na nossa vida? Que coisas temos abraçado? Pode imaginar, em qualquer sentido, em qualquer setor, em qualquer direção que você ande, pergunte-se: eu estou me apegando a algo que o Senhor Deus e o Espírito de Deus me fala que Ele mesmo despreza? Eu tenho procurado me arraigar na fé que o Senhor me deu, ao ouvir o Evangelho poderoso. Eu tenho me arraigado, me apegado mais a certas coisas desse mundo. Tem coisas nesse mundo que são legítimas. Eu não condeno, nem devemos condenar ninguém que se apegue a certas coisas. Mas qualquer que se apegue a esse mundo por demais, está prejudicando a sua caminhada de fé. Tudo, ainda que muito legítimo, nós não devemos ocupar demais com isso. Por exemplo, o trabalho é uma coisa legítima. É de Deus para nós. Mas nós não podemos nos dedicar demais ao trabalho, a ponto de prejudicar o nosso tempo com Deus. O momento que nós devemos dedicar a Deus, quer a sós com Ele em casa, quer nas reuniões da igreja, ou na casa dos irmãos em comunhão. Você tem experiência de morte? Ou esse mundo ainda mexe muito com você?
Tem crentes por aí que correm demais atrás das coisas desse mundo. Deus é que vai julgar. Mas no mínimo ele está perdendo muito. Porque ele está priorizando coisas que nada vão trazer edificação para a sua vida. O Espírito de Deus é quem nos dá a direção. Morremos com Cristo. Estamos mortos para esse mundo. Porque a vida de Cristo, o apóstolo diz, vamos ver aqui, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo vive. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Cristo está nos céus. Cristo foi entronizado. Ele foi assunto aos céus. E ele assentou-se à mão direita de Deus. Isso significa que nós não podemos vê-lo mais aqui nesse mundo. No corpo da sua glória, da sua ressurreição, nós não podemos vê-lo mais. Paulo teve aquela experiência que ele diz, olha, eu como um abortivo, um nascido fora de tempo, eu vi o Senhor. Mas nós sabemos que ele não viu como viram os demais apóstolos. Isso não quer dizer que ele não esteja conosco. O Senhor está sempre presente conosco. A sua presença toma conta de tudo. A presença de Cristo enche céus e terra. Ele nos mandou o Consolador justamente para nos dar a entender que Ele estaria conosco através do Consolador, o Espírito Santo da verdade. Que a Bíblia diz, procede do Pai e procede do Filho. Ele está conosco. Jesus está conosco através do seu Santo Espírito. A Ele nós devemos dar todo o nosso louvor. Queridos, após a experiência da morte, claro que segue-se a experiência da ressurreição. Porque Cristo não ficou sepultado. Ele ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Para declararmos sem culpa mais. Porque a sua morte justamente nos substituiu naquela cruz. Naquela cruz todos os nossos pecados foram cancelados. O escrito de dívida que era contra nós foi pago por Cristo. Nós como servos de Deus, como crentes, nada devemos fazer mais com vistas a granjear de Deus alguma coisa. Porque Cristo já conquistou para nós tudo. Nós só precisamos estar nele. Nós só precisamos estar na fé. Só precisamos alimentar-nos continuamente da sua palavra, da sua presença, através da oração, através da leitura das Escrituras, através do culto. Isso porque nós já estamos ressuscitados também. É uma maravilha, irmãos, a gente compreender isso. Morremos com Cristo, mas não ficamos também na morte. Porque Paulo diz, agora o meu viver, o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É a experiência da ressurreição. Nós já ressuscitamos com Ele. Nós quem? Todos quantos estão em Jesus. Todos quantos receberam pela fé. Todos quantos receberam o Espírito da promessa. Porque Pentecostes foi um marco. Foi a promessa cumprida. A igreja recebeu o poder. A igreja foi revestida de autoridade para proclamar as boas novas. E aqueles que receberam a palavra também foram cheios do Espírito, porque o Espírito já havia sido derramado. Nós recebemos aquilo que o Senhor já nos deu no Pentecostes. Promessa cumprida. Por que as experiências não são as mesmas? Porque o Espírito de Deus é livre. Ele opera como quer e onde quer. Ele não está obrigado a operar da mesma forma como tem operado. Há liberdade no Espírito de Deus. E a Bíblia diz também que nós que estamos em Cristo, fomos por Ele libertados. A nossa nova vida com Cristo
é de liberdade. Mas Paulo diz, mas não é de liberdade para dar ocasião à carne. Não é de liberdade para pecar, para ofender o nosso Deus. Porque isso não é liberdade. A nossa liberdade é para desfrutar daquilo que Deus preparou para nós como corpo glorioso de Cristo. O verdadeiro livre é aquele que diz, isso aqui não é para mim. Aquele que não pode dizer, isso aqui não serve para mim, não é livre. É escravo. O verdadeiro crente é aquele que converteu-se pelo poder do alto, aquele que nasceu de Deus e não da vontade da carne, experimenta a verdadeira liberdade. Nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele. Nós fomos, podemos dizer, capacitados pelo Espírito a enfrentar todas as coisas por causa do nome do Senhor. Às vezes alguém pode dizer, poxa, será que eu consigo ser tão forte quanto aqueles cristãos da igreja perseguida? Será que se uma perseguição viesse, eu seria tão firme assim, como estão sendo muitos cristãos pelo mundo afora? Não tenha dúvida que você será firme se você está em Cristo. Porque a nossa firmeza não é de nós, é do selo do Espírito em nós. A nossa suficiência não vem de nós mesmos. A Bíblia diz, a nossa suficiência vem de Deus. Como é bom nós termos essas convicções em viva fé, irmãos. Devemos glorificar o nosso Deus por isso. Morremos com Cristo, com Ele também vivemos. Seguida a ressurreição com Cristo, nós podemos dizer que vem, irmãos, a glorificação, ou vem a glória. Cristo ressuscitou, novo corpo glorioso, mas Ele diz, ninguém me detém, porque ainda não subi para o meu Pai. Porque eu não me assentei ainda à destra dEle. Porque ainda não fui como Deus homem, exaltado pelos anjos. Eu não me assentei ainda como Deus homem no trono do meu Pai. Porque nós sabemos que o trono é um só. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o trono é de Deus Pai, diz também que é de Cristo. Duas, três pessoas dignas na Santíssima Trindade e assentar-se no trono da glória. Porque eles são um. Muitos criticam a doutrina da Trindade ao dizer, mas na Bíblia não tem a palavra Trindade. Mas tem um ensino de que o Deus que nos salvou é triuno. Ele criou todas as coisas. A criação é tanto declarada que é do Pai, quanto é declarada que é do Filho, quanto é declarada que é do Espírito. Porque o Espírito Santo lá em Gênesis nós vemos pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava agindo na criação, quanto também estava o Filho. Nós não servimos a mais de um Deus. Ao dará a pessoa de Jesus, e a pessoa do Pai, e a pessoa do Espírito. Nós adoramos um só Deus. Deus que em Jesus vai, na consumação de todas as coisas, na segunda vinda de Cristo, nos dá entrada no reino da glória. E quando adentrarmos o reino da glória celestial, o nosso corpo será semelhante ao de Cristo. Porque nós seremos transformados naquele grande dia. O Senhor mesmo nos convidará para entrar no reino. Porque Ele quer que nós estejamos para sempre onde Ele está. É por isso que Paulo diz, nós temos que olhar para as coisas do alto. Não marquemos bobeira, irmãos. No Antigo Testamento muitos ficaram para trás. Muitos pereceram no deserto. E a Bíblia diz que foi por causa da incredulidade deles.
Foi por causa da dureza de coração. Será que nós, como igreja de Cristo, não estamos também sendo exortados a não cair no erro deles? Seja dos insubordinados, porque alguns foram fiéis, louvado seja Deus por isso. Porque alguns se mantiveram na fé e então herdaram as promessas. E nós herdaremos as promessas, nós adentraremos no reino da glória, sem que perseveremos nessa fé, sem que amemos ao Senhor de todo o nosso coração, sem, irmãos, que dediquemos a nossa vida a servir ao Senhor de modo integral. E para muitos crentes, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a vida cristã, a vida com Deus. E então se enveredam por caminhos e por acordo com infiéis. E a Bíblia diz que comunhão há da luz com as trevas. Se dão mal. Que não existe sociedade de um fiel servo ou serva de Deus com alguém que não conhece esse Deus, que não ama esse Deus. Tal pessoa poderá vir a conhecer esse Deus, mas enquanto não conhece esse Deus, não pode haver comunhão, não pode haver sociedade. Muito menos ainda, segundo o apóstolo Paulo, com alguém que se diz crente, mas é avarento, é mentiroso, despreza os ensinos de Deus conscientemente. Pior ainda, porque ele diz: como é que nós vamos testemunhar de Cristo? Como é que nós vamos proclamar a palavra de Deus e buscar ocasiões e portas para compartilhar o Evangelho, se nós nos afastarmos das pessoas do mundo? Se nós, peraí, você não tem nada com você. Você não conhece a Deus. Não, o Senhor quer que nós continuemos aqui, que nós temos que fazer. O Senhor quer que nós nos relacionemos com os incrédulos, não para segui-los, nem para dar razão a eles, mas para testificar da verdade. Nós devemos andar na verdade, os nossos filhos devem andar na verdade. Aquele irmão do qual falei no começo, a sua experiência de que parece que não estava mais nesse mundo, alguma coisa havia acontecido. Por certo, se ele não tivesse o que fazer, aquela experiência foi tal que Deus poderia sim ter arrebatado aquele irmão. Ó, vem para a glória, eu já operei na tua vida, entra no reino da glória eterna. Mas isso não acontece justamente porque nós precisamos compreender a razão por que o Senhor nos chama, a razão por que o Senhor nos vocaciona. Porque nós precisamos andar nas boas obras que o Senhor preparou para nós. Para, por meio do nosso testemunho e da pregação do Evangelho, trazemos muito a fé, muitas pessoas. Então nós somos como peregrinos em terra estrangeira. Mas temos que peregrinar. A nossa peregrinação durará também até o cumprimento da promessa. O povo de Israel peregrinou no deserto até a entrada na terra prometida. Nós peregrinaremos esse mundo até a entrada no reino da glória celestial. Aquilo tudo era figura. Porque Abraão não entrou no descanso de Deus, a Bíblia diz. Noé não entrou no descanso de Deus. Moisés não entrou no descanso de Deus. Nós também ainda não entramos no descanso de Deus, a não ser pela fé. E a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Irmãos, Cristo morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Não primeiramente por nós, porque ele tinha em vista também aquilo que estava prometido para ele enquanto Deus homem, ou enquanto homem. Cristo sabia o que estava prometido para ele. Então ele aprendeu com o sofrimento, diz o autor de Hebreus,
Ele padeceu muitas coisas, porque ele sabia que algo estava diante dele que ele tinha que perseguir. Mas ele também perseverou por causa de cada um de nós. Porque ele é a cabeça, nós somos o corpo. E o corpo não pode ficar separado da cabeça. Nós um dia vamos nos unir a Cristo. A figura então é de um corpo com cabeça e membros. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Um dia estaremos unidos para sempre com Ele. Então vai ser, irmãos, o dia da glória. Nós temos que ter em vista isso. Eu vejo assim nas Escrituras, irmãos. Muitos ficam buscando: Senhor, cumpra a tua promessa na minha vida. Cumpram as tuas promessas na minha vida. Eu oro há tanto tempo, estou perseverando, estou jejuando. Cumpra as tuas promessas na minha vida e na vida da minha família. Aí nós perguntamos: a família já está em Cristo ou não está em Cristo? Se já está em Cristo, só falta uma promessa: a entrada na glória celestial.